Já passei em muitos concursos. Eu acredito meu sucesso ao uso das técnicas de chute e à elaboração das próprias apostilas. Quando você vai ler uma matéria, no livro, na apostila, a matéria geralmente vem em parágrafos grandes, vem completa, mas vem muito confusa, não dá pra gente entender. Você lê e não entende porra nenhuma. Então qual que é o segredo? O segredo é você destacar as ideias principais. Então vocês vejam, 4 linhas evitam as crises sistêmicas. Quais são as 4 linhas? A supervisão, a garantia de liquidez, garantia de 250 mil e a liquidação do banco. Então, quando você destaca essas ideias, facilita muito a leitura. Mas eu não fico só nisso. Eu monto um quadro sinótico com essas ideias. Então, por exemplo, eu uso o vermelho para coisas ruins, o azul para coisas boas. A interrogação quando não funciona legal e a exclamação quando o trem é chique. Também uso aumentar o tamanho da letra quando o item é mais importante. E também adiciono informações até mesmo que não estão no texto, tá? Então, por exemplo, quem é que faz a supervisão? O cara lá não faz, mas eu botei aqui, ó, o mercado, as agências de risco e o governo. Essa interrogação, por quê? Porque não funciona. Garantia de liquidez, que é o redesconto do Fed, a garantia de 250 mil para cada pessoa que for sacar. Esse redesconto aqui é oferecido aos próprios bancos. E se de tudo essas 3 barreiras falham, eles liquidam o banco. Então, ó, a supervisão não funciona por quê? Porque o mercado ele é falho, ele não é racional, ele é muito exagerado, tanto no medo quanto na ganância. Então, o mercado não funciona para vigiar as empresas, os bancos. As agências de risco, aquelas que dão nota, elas falham porque geralmente elas dão consultoria para esses bancos, então elas são suspeitas para poder avaliar quem as paga. Então o trem não funciona. E o governo tem muita gente dos bancos lá dentro dele, então essas pessoas não querem contrariar o interesse dos amigos que estão no sistema bancário. A garantia de liquidez funciona legal. A garantia de 250 mil para cada pessoa que for sacar é essencial. E se de tudo essas 3 barreiras falharem, a FEDIC liquida o banco, ou seja, ela não deixa o trem ir para a justiça. Então não vai dar o efeito dominó, não vai provocar crise sistêmica, porque um banco não aguenta esperar o outro ser liquidado na justiça, ele quebra antes. É uma coisa muito sensível. Então, de posse desse quadro sinótico, eu volto ao texto e agora já leio o texto com uma visão bem mais crítica. Vamos lá. 4 linhas de defesa evitam o colapso das instituições depositárias normais, provoquem crises sistêmicas. Primeiro, elas são supervisionadas, embora, como sabemos muito bem, essa supervisão não seja absolutamente segura. Então é essa interrogação, tá? Esse absoluta... Você veja que o cara fala muito chique e dificulta a compreensão da gente. Segundo, essas instituições contam com garantia de liquidez em situações de pânico, mas não no caso de insolvência, por meio da janela de redesconto do Fed. Então eu ponho só aqui, ó, redesconto do Fed, tá vendo? Simplifica bem o raciocínio. Mas não no caso de insolvência, significa o seguinte: o cara pode pegar dinheiro emprestado com o Fed, um cadinho, mas se ele estiver quebrando, aí não dá, aí ele vai ser liquidado. Terceiro, cada depositante desfruta de garantia da FEDIC de 250 mil, que é o limite vigente. Essa garantia é muito importante porque se a pessoa sabe que ela não vai perder o dinheiro, ela não forma fila na porta dos bancos para sacar o dinheiro. Então é isso aqui que está salvando o sistema bancário mundial hoje em dia. No Brasil também tem o Fundo Garantidor de Crédito, não me engano. Finalmente, se essas 3 linhas de defesa falharem, a FEDIC tem autoridade para assumir a instituição insolvente. Na verdade, essa atribuição da FEDIC de liquidar com a insolvência, de lidar com a insolvência, talvez seja a ferramenta mais importante do governo para prevenir e conter o pânico bancário, pois lhe confere poderes para liquidar o banco, ou seja, para assumir e vender os ativos do banco gradualmente de acordo com a sua própria agenda. Então vocês vejam que o meu resuminho aqui, o quadro sinótico, ele nos dá uma ideia muito melhor do que aquele texto inicial. Então esse que é o segredo, é a gente usar os quadros sinóticos para compor a apostila e depois a gente vai usar esses quadros sinóticos tanto para ler criticamente a matéria, quanto para fazer uma revisão perto dos concursos. Esse que é o segredo. Eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo de apostila que eu já fiz. Para técnicas bancárias, eu consigo colocar todo o sistema financeiro nacional numa página só. Então eu gosto de fazer cada quadro numa página. Nunca botar um quadro em 2 páginas. Então eu ponho aqui, ó, sistema normativo, tá? Quem é, o que faz, algumas ideias básicas, sistema operativo.
Então, esse que é o meu segredo para passar em concursos difíceis e passar bem classificado também. Então, você põe as ideias principais numa apostila de poucas páginas, tá? Essa aqui tem 14 páginas apenas. Eu estou colocando ela no meu site para vocês possam editar. Aqui tem uma de matemática, eu botei no sistema visualização, só para vocês terem uma ideia, que é coisinha, é tipo uma colinha, tá? É coisinha simples. E lá no meu site, da Técnica do Chute, vocês vão nos anexos, eu vou botar o texto em cima, o vídeo, tá? Eu vou elaborar isso aqui um pouquinho mais depois. E nos anexos aqui embaixo vão ficar as apostilas em formato Word para que vocês possam editá-las e melhorá-las. Se vocês conseguirem editar as minhas apostilas, compreendê-las, vocês vão conseguir uma nota boa nos concursos.